Eclesiastes capítulo 5, os 7 primeiros versos da Escritura, esse texto diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem que digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras de tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Ó Senhor, sabemos que essas palavras são importantes. É uma pequena porção da tua revelação para nós. Mas use-a, ó Pai, pois ela é a tua verdade, sabedoria do Senhor, para nos instruir, nos santificar. Faça a tua obra nos nossos corações, ó Pai, e ensina-nos a nos comportar na tua presença, a estarmos na casa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse na oração, amados, o texto fala exatamente sobre esse assunto. E começa no verso 1 dizendo: guarda o pé, ou o teu pé, poderia ser traduzido, quando entrares na casa de Deus. Ou poderia ser traduzido, quando entrarem na presença de Deus. É um texto muito significativo, muito exortativo, e que deve nos levar a pensar muito da maneira como temos nos comportado na presença de Deus, em especial na casa do Senhor. O que a gente percebe quando a gente estuda o livro de Eclesiastes, já tive a oportunidade de ensinar Eclesiastes mais de uma vez, a gente percebe que até esse ponto aqui, ele traz uma série de observações, mas aqui nesse lugar, ele diz o que nós devemos fazer com base em como é o mundo onde nós vivemos. E como nós devemos nos comportar na presença de Deus no mundo onde a gente vive. E mais especificamente nesse texto, o texto nos fala a respeito da nossa presença de Deus. Nós na intimidade com o Senhor. Nós, por que não dizer, no culto. Salomão aqui, a primeira coisa que ele nos mostra é que nós devemos entender que a adoração, ela exige uma atitude correta. Bem correta. É como se Salomão nos levasse à casa de Deus. Esse é o templo de Jerusalém, como se ele estivesse ali na presença do templo, e dissendo para eles: olha, aqui está o templo, e é Salomão que está escrevendo isso, o templo está ali diante dele, o glorioso templo, fazia parte do programa de construção de Salomão, e esse templo, ele servia para substituir o tabernáculo, aquele que no Antigo Testamento o povo usou no período da peregrinação, enquanto estavam no deserto, e Deus diz que eles deveriam fazer aquele lugar
que era cheio de significado, cheio de símbolos, mas cada um deles apontava para a pessoa de Cristo, a pessoa do Redentor. E especificamente o lugar central era o lugar da presença de Deus no meio do povo de Deus. Então, eles deveriam se lembrar sempre que Deus estava ali. Ele estava sempre presente. E eles tinham um compromisso com Deus, e Deus tinha um compromisso com eles. E todos os compromissos que Deus havia feito com o seu povo, Ele estava cumprindo, como Ele havia dito que o faria. Ele cuidava deles durante todo o período daquela peregrinação. Aquele tempo duro, no meio do deserto, no meio da aridez. Deus providenciou todas as coisas necessárias para aquelas pessoas sobreviverem, dando-lhes nos mínimos detalhes. E agora Salomão diz, olha, guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Entenda exatamente o que significa você estar na presença de Deus. Ele está trazendo uma advertência a respeito da adoração, do culto, do serviço cristão, do serviço do povo de Deus. Talvez alguém poderia dizer, puxa, mas isso parece meio fora do comum, né? Na nossa cultura de igreja, vemos advertências sobre o culto. Mas cada vez mais isso se faz necessário. A gente ouve muita advertência contra o pecado, contra a tentação, contra a incredulidade. A Escritura fala muito sobre isso. Mas agora nós ouvimos um aviso sobre a adoração, em como se deve adorar. O problema é que muitos não levam a adoração suficientemente a sério. Eles não pensam naquilo que estão fazendo ou naquilo que farão na presença de Deus. Tanto na preparação quanto no ato da adoração. Tanto no antes quanto no durante, na intimidade do Senhor. E a Escritura, ela mostra exatamente que as coisas não podem ser assim. Nós temos aquela tendência de pensar, e isso é errado, tremendamente errado, desde que nós estejamos adorando ao Senhor, não importa realmente como adoramos. Puxa, será que é mesmo assim? Quantas vezes eu já tive conversas acaloradas com algumas pessoas a respeito da adoração e do culto cristão, do culto a Deus, sobre particularidades de cultos que participamos, onde alguém diz, isso parece que não é legal, ou isso não é interessante, ou isso pareceu estranho, e o outro diz, não, mas nós estávamos adorando e foi tudo tão bom, tão legal, e o outro diz, eu senti a presença de Deus. Eu me senti super à vontade. Então, se eu estou à vontade, eu estou na presença de Deus. O outro sentiu alguma coisa emocional, como que alguma coisa agradável. A música lhe fez sentir agradável. E ele disse, eu senti isso, então vale. E vários são os argumentos. O que nós vamos perceber é que quando nós adoramos ao Senhor, importa muito, não só o como adoramos, mas quem é aquele que adora. Porque na medida em que Deus nos molda, nós assimilamos com Ele quanto ao como. O que a Escritura nos ensina? Aqui o que nós temos é o Salomão. Nós chamamos normalmente o Salomão de o pregador. Aquele que faz a homilia. E é exatamente assim que ele é chamado aqui. Coelê, aquele que traz a homilia, aquele que fala. Ele adverte para que a gente guarde os nossos passos. Literalmente, guarde os seus pés. Cuidado com a maneira que você se apresenta na presença de Deus. A forma pela qual você tem se preparado para estar diante do Senhor.
Ele está falando do como nós devemos ter cuidado ao pisar quando nós chegamos na presença de Deus. E ele nos dá a resposta. Ele não simplesmente questiona isso, mas ele fala. Ele diz que nós devemos, diz o texto, escutar. Quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir. Chegar-se para ouvir. Ouvir o que eu falei? Eu falei chegar-se para ouvir. É melhor do que oferecer sacrifícios. O que eu falei é melhor do que oferecer sacrifícios. E nós entendemos muitas vezes que a adoração é sacrifício. Sacrifícios de louvor. Existe essa expressão bíblica. Mas seria sacrifício no sentido de fazer uma atitude difícil para que Deus pudesse, através desse desgaste, ser adorado? Não é nesse sentido, porque nada que façamos é suficiente para agradar aquele que não precisa de nada. Então não é um sacrifício agradável, não nesse sentido. Mas em que sentido que o texto nos traz? É que quando nós nos achegamos na presença de Deus, o mais importante é dar atenção. A prioridade não é nossa, a prioridade é de Deus. Observe que há duas atividades possíveis acontecendo aqui dentro da casa de Deus: o ouvir e o oferecer sacrifício. E ele está dizendo, olha, o que é mais importante é ouvir do que você fazer um sacrifício, que ele chama de sacrifício de tolos. Porque fazem inadequadamente, pois não sabem que fazem mal. Livra-me desta situação, Senhor, porque eu não quero chegar na tua presença e prestar um culto e o Senhor chegar no final e dizer, olha, o seu sacrifício de louvor foi sacrifício de tolo, foi ruim, eu não ouvi. E no frigir dos ovos você também não me ouviu, porque você prestou um culto inadequado. Todas as vezes que nós agimos de maneira inadequada na presença de Deus, é porque primeiro nós não ouvimos o que Deus nos ensinou. Ele sempre nos ensina como nos colocar na presença dEle, como nos comportar diante dEle, o que Ele deseja de nós, o que Ele quer que nós vejamos nele, e o que Ele quer que nós vejamos em nós, e como essa relação tem que existir entre o Deus Todo-Poderoso e a sua criatura. Entre o Deus Todo-Poderoso e aquele que Ele resolveu agir com graça e misericórdia, mas que continua sendo criação sua e dependente sua. Não é uma criatura que é independente, que pode fazer de qualquer jeito, nem é uma criatura autossuficiente para fazer alguma coisa diante de Deus. Em tudo depende do Senhor. Caso contrário, é sacrifício oferecido como sacrifício mau, ou chamado sacrifício de tolo. Uau! Palavra dura essa. Causa um pouco de arrepio na gente. Espera aí, eu não quero esse tipo de coisa. Muito pelo contrário. Eu creio que a gente acaba fazendo dessas duas perguntas quando a gente vem adorar a Deus. Ou você vai adorá-lo do seu próprio jeito, ou você vai adorá-lo fazendo da seguinte forma: você vai ouvi-lo e vai adorá-lo do jeito que Ele ordenou. Existem essas duas maneiras. Ou você adora do seu jeito, ou você adora ouvindo e fazendo do jeito que Ele quer que você faça. É isso que o texto está deixando bastante claro para nós aqui. Jesus disse à mulher samaritana, lembram? Quando nós lembramos em João, o Evangelho de João, ele diz para a mulher que existia uma ordem de adoração. Ele diz que o Senhor estava procurando pessoas para adorar. Mas para adorar como?
em espírito e em verdade. A situação é a seguinte, minha senhora samaritana. A questão não é se é aqui ou se é ali. Não é se é em Jerusalém ou se é naquele monte ou naquele outro monte. A questão é, eu estou procurando verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Não é a forma exterior que é mais importante para a adoração, mas a realidade interior. É isso que Deus está procurando. É essa a preparação que Deus está desejando em mim e em você. Então, essa é a primeira verdade que o texto nos traz. Para eu me achegar na presença de Deus, para eu ir em direção à casa do Senhor, para eu estar diante de Deus, eu preciso primeiro me preparar para isso. Eu preciso primeiro saber o que Deus deseja de mim. O que eu vou fazer naquele lugar? O que eu vim fazer aqui hoje? Qual é o meu propósito? Qual é o Deus que eu estou adorando? Ele é realmente o Senhor? Eu reconheço Ele como o Rei? Sobre todas as coisas, como nós oramos? Eu reconheço a palavra dEle, a Escritura, como a única verdade absoluta? Como a verdade que transforma? Eu reconheço que esse Deus me deu a verdade que me leva a conhecer a Jesus, a verdade encarnada, e através dele eu tenho a salvação. Ou seja, existem algumas coisas que precisam primeiro estar muito bem colocadas na minha mente e no meu coração para que eu esteja na presença de Deus, para que eu possa entrar na presença dele sabendo diante de quem eu estou. Eu não estou diante de qualquer pessoa. Eu não estou diante de um igual. Eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus poderoso que pode dizer, você não existe mais, eu deixo de existir. Ou Ele pode edificar e fazer as coisas acontecer e elas acontecem. Do nada Ele criou o mundo. É diante desse Deus que eu estou. E que merece ser adorado. E eu preciso entender a grandiosidade disso. Na medida em que essas coisas são compreendidas, o meu comportamento vai mudando. A minha atitude diante de Deus é diferenciada. A segunda coisa que o texto nos fala é que nós temos que ter muito cuidado e não termos palavras precipitadas diante de Deus. Olhem só o texto, versos 2 e 3. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas, nécias. Não te precipites com a tua boca. Não fale rapidamente. Não se manifeste rapidamente. Espere um pouco. Pense um pouco. Observe claramente. A primeira coisa que ele disse é que nós devemos adorar com atenção. Eu tenho que estar prontinho para entrar na presença de Deus, sabendo diante de Deus é que eu estou. Ok? Essa é a primeira observação que ele nos traz. E agora eu tenho que ter cuidado com as palavras que eu tomo nas minhas orações, na minha conversa com Deus. Quando nós chegamos aqui, nós começamos a nossa liturgia orando. Convido vocês a se colocarem na presença de Deus. E de repente é isso que abre todas as portas desse culto. É aqui que tudo começou. Espera aí, mas não começou antes?
quando eu em casa já orei pelo culto da noite, quando na hora do almoço eu sentado com a minha família, na hora de almoçar, eu agradeci pela escola dominical, pelo que a gente aprendeu, e peço a Deus para nos preparar para o culto da noite. Tá, estamos nos preparando, mas agora o culto começou. O culto propriamente dito começou. E agora eu falo com Deus. E eu não posso ter as minhas palavras precipitadas diante de Deus. Eu tenho que saber o que eu estou falando na presença do Senhor. Como que você agiria se você conseguisse uma entrevista com o presidente do seu país? Independente de quem ele seja, se você gosta dele ou não. Ele é uma autoridade. Ou o dono da maior empresa, e você trabalha na maior empresa na sua área, e o dono da empresa te dá a oportunidade de você ter uma conversa com ele, que ele quer saber das suas ideias. Ele quer saber como que a empresa tem atuado na sua vida. Sem sombra de dúvida, você planejaria as suas palavras diante da audiência que essa autoridade daria a você. Você iria gastar um tempão pensando, o que eu vou conversar? Se eu tiver a oportunidade, eu vou falar sobre esse assunto. Se eu tiver a oportunidade de falar só de meio assunto, eu ainda vou dividir esse em meio, mas eu falo pelo menos essa metade de frase. Ou seja, eu vou planejar as palavras com antecedência. Porque eu tenho a oportunidade de estar diante daquele que é grandioso, bem maior do que eu. Não está ali à toa. Se eu pensar, por exemplo, no presidente do nosso país, eu gostando dele ou não gostando, a Bíblia diz que foi Deus que colocou ele naquele lugar. E que eu tenho que interceder por ele, eu tenho que orar por ele. Está ali à toa. Tem a mão de Deus nisso. Nunca se esqueça. Mas vamos trazer a coisa para mais acima. Nós não deveríamos ter ou ser mais cuidadosos quando nós nos encontramos com Deus do universo? Com aquele que nos dá uma audiência. Ele nos dá a oportunidade de falarmos com Ele, de contarmos as nossas alegrias, tristezas, necessidades, nossos choros, aquelas coisas que falamos hoje de manhã do coração, das feridas do coração. E Ele ouve. Apesar dele ser esse que não existe igual, nem semelhante, nem coisa alguma semelhante ou próximo dele, e jamais existirá. Eu tenho a oportunidade de estar na presença de Deus e conversar com Ele, de ter audiência com Ele. E o texto da palavra diz o seguinte, olha, não te precipites com a tua boca. Pense no que você vai falar com Deus. Não é qualquer coisa que você fala com Deus. E não é de qualquer maneira. Ele não é menor do que você. Ele não é um igual a você. Ele não é seu servo. Ele não está aqui para te servir. É o contrário. Você que é submisso a Ele. Em tudo você necessita dele para existir. O texto é tão claro e diz, olha, lembra que Ele está no céu? E você está aqui na terra. Olha só o que Salomão faz a gente pensar. Ele está no lugar da glória. Ele fez todas as coisas e está no lugar da glória. Mas tudo tem o poder dele. Ele sustenta todas as coisas com o poder dele. Faz tudo funcionar com o poder dele. E Ele está nesse lugar glorioso que é os céus. E você está aí na terra. Esse lugar que Ele fez. E ainda por um período pequeno. Se você for ler o texto de
de Eclesiastes, quando ele fala da nossa existência, no capítulo 1, eu já vi várias pessoas que começaram a ler Eclesiastes, leu o capítulo 1, não leu mais. Porque ele mostra quem nós somos. E chega no final do capítulo 1, a única coisa que você percebe é que você é pó. E o que você constrói aqui, você não constrói para cá. Ou você constrói para a eternidade, ou você construiu para cá, tudo vai se tornar pó e acabou. É isso que Eclesiastes, o grande pregador aqui nos fala. Esse Deus que nós entramos na presença dele e não podemos nos precipitar com as palavras, esse é o Deus grandioso, é o Criador do universo, ele é o Deus do universo. Ele está no céu e você está na terra. Não te apresse por causa disso. E aí ele diz, portanto, sejam poucas as tuas palavras, sejam pensadas. Quando a gente pensa, a gente joga umas fora, joga aquelas, tanto de coisa que a gente fica floreando, e a gente vai direto e diz naquilo que é importante. Essas palavras servem como um lembrete de que existe uma grande diferença entre nós e Deus. É exatamente isso que Ele está querendo nos dar. Ele é outro, muito além de nós. Ele é plenamente santo. Algo que jamais seremos a não ser na dependência dele. Você se lembra quando o Senhor Jesus estava com seus discípulos em um barco no meio do mar da Galileia? Estava ali, um longo dia, Jesus foi dormir na parte de trás do barco. Aí o vento bateu, a tempestade veio repentina, e o vento aumentou, e o barco pesqueiro estava perto de afundar. E eles estavam com muito medo. Os homens, os discípulos, eles eram pescadores, eles eram homens que tinham habilidade com aquelas coisas todas, de barco, de vento, de água e tudo mais, mas eles viram que não estava dando certo, que eles estavam prontos a afundar. Não teve sucesso. E um deles diz, vamos acordar Jesus? Então eles acordaram Jesus. Jesus acordou, diz o texto que ele repreendeu, a água ficou quietinha, e depois, Jesus disse para eles que eles eram homens de pequena fé. O texto diz que logo depois os discípulos ficaram com medo. Bem, eles estavam com medo, não era de afundar? Agora Jesus fez tudo acalmar. Eles chamaram Jesus para acalmar o mar. Aí Jesus disse para a água, para o vento, para todas as coisas que eram contrárias, iam tirar a vida deles. Quieta. E tudo se aquietou. Ou seja, tudo aquilo que dava medo deles foi tirado. E agora diz o texto que quando Jesus agiu, eles ficaram com medo. Como assim? Ao invés de terem medo da tempestade, eles agora tinham medo daquele que estava com eles no barco e que tinha o poder de comandar o vento. Eles estavam com medo daquele que estava dentro do barco e que falava às ondas, quieta, e elas ficavam quietas. Era aquele que era acima de todas as coisas. E eles compreenderam exatamente que era esse o verdadeiro Deus que estava com eles. Eles entenderam que eles tinham que se comportar adequadamente, que eles estavam diante de Deus. Porque eles estavam com medo por causa disso. Eu creio que nós oraríamos muito melhor se nós estivéssemos mais conscientes da santidade de Deus nas nossas orações.
O pregador aqui, Salomão, ele nos lembra que nós estamos orando ao Deus do universo, das galáxias, o Deus que está nos céus. No primeiro verso ele diz: olha, cuidado com seus passos, na presença de Deus. Segundo, alerta, não fala demais na presença de Deus. Presta atenção com as suas palavras na presença do Senhor. E no verso 3 ele diz: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Isso aqui é um fenômeno muito comum. Você já teve um problema que te atormentou durante muito tempo, te angustiou, e de repente você foi dormir e sonhou com aquilo? Aquilo te atormentou à noite, você sonhou com aquilo te fez rodar para lá, rodar para cá, e você pensou que estava dormindo, você estava sonhando, pensou que estava sonhando, você estava dormindo, e era aquela bagunça danada. É sobre isso que o texto está dizendo, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Olha, quando a gente está vivendo em situações assim, a gente começa a errar, a não discernir, a tudo ficar muito pesado. Olha, quando você fala muito, você começa a falar coisas que não deve. Quando existe muito esforço, muitas palavras são ditas. Quando eu tenho muitos atropelos de vida, o meu sonho fica atribulado. A questão é que você deve ter cuidado ao falar. Na dúvida, eu te dou uma sugestão. Fique calado. Ao falar com Deus, fale o que verdadeiramente tem que ser dito. Você pode falar com Deus, Ele quer que você fale com Ele. Mas saiba diante de quem você está. Aquele que está no céu. E você está aqui na terra. Terceira coisa. Que o texto nos traz, e é o último. O risco de nós fazermos um compromisso descuidadamente. Ou um voto de maneira descuidada. Olha só, versos 4 até o 7 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. É melhor que você não saia fazendo voto para Deus. Me comprometo com o Senhor. É melhor você não fazer isso do que você fazer isso e não cumprir. Deus não está exigindo voto de você. Deus não está mandando você fazer voto. O voto não altera o planejamento de Deus. E nem Deus. Eu não tenho qualidade e capacidade suficiente para alterar os desígnios de Deus. As intenções de Deus. A ação de Deus a nosso favor é por amor. É por misericórdia. É por graça. É porque Ele olha com bondade para nós. Não é porque a gente faz alguma coisa por Ele. Nós não temos nada para oferecer para Deus. E o que temos para oferecer para Deus precisa ser perdoado, que são os nossos pecados. E os fazemos todos os dias. Todos os dias. Então observe bem. Um voto é uma promessa feita a Deus. Os votos na Bíblia sempre foram feitos a Deus. Você não vai encontrar na Bíblia votos sendo feitos a não ser a Deus. Havia alguns motivos pelos quais uma pessoa poderia fazer um voto ao Senhor. Um deles era como parte de um processo como se fosse uma negociação com o Senhor, mas que ao mesmo tempo entendia Deus como Senhor.
como por exemplo, Jacó jurou que faria do Senhor seu Deus, e que daria o dízimo de todos os seus bens se o Senhor o sustentasse durante a sua atividade lá, segundo a sua estada. Oh Senhor, se o Senhor cuidar de mim e tal, o Senhor vai ser o meu Deus. Ele já era o Deus dele. Já tinha uma negociação ali, já tinha uma crença ali, já tinha uma história ali, já havia um pacto ali, já havia toda uma história, mas ele fez esse pacto com o Senhor. Um outro que a gente vê no Antigo Testamento é como parte de uma consagração ao Senhor. O voto nazireu, por exemplo, que foi feito com uma consagração de uma pessoa ao Senhor por um período de tempo. A gente encontra isso em Números, capítulo 6, verso 2. O que era o voto nazireu? O voto nazirado era o seguinte: a pessoa, ela tinha uma consagração durante um período de vida. Nós vamos ver que Sansão foi feita uma consagração de vida. Era de nazirado bem diferente do resto daquilo que a gente vê nos outros. Mas é essa a ideia. Durante esse período, aquele que fizesse o voto seria separado para o Senhor. Ou seja, cumpria o propósito de servir única e exclusivamente o Senhor. A palavra nazireu significa separar. Certo? É isso que nós encontramos na Escritura. O que nós temos que entender é o seguinte, com referência aos votos. O que Salomão está querendo nos mostrar é que as nossas palavras, elas são importantes. Elas nos prendem e direcionam os nossos caminhos. Por exemplo, quando Isaac abençoou a Jacó, essa bênção permaneceu firme, embora tivesse sido obtido de forma enganosa, lembram? Jacó enganou o paizão dele. A bênção foi feita, foi enganosa, mas o compromisso estava feito ali. O voto foi feito. O tratado dos israelitas com os gibeonitas, ele foi observado, embora tenha sido obtido sob falsos pretextos. Então a gente encontra isso, quando um tratado era feito, um voto era feito, ele tinha que ser cumprido. Isso deveria acontecer tanto entre o homem com Deus, quanto nos relacionamentos entre as pessoas. A grande verdade é que todo compromisso que Deus tem para conosco, e Ele registra na sua palavra, você pode ter uma certeza, Ele cumpre, porque Ele é Deus. E a palavra de Deus diz que Ele não é homem, e nem filho de homem, para mentir. O que Ele promete, Ele cumpre. Ele espera que nós façamos o mesmo na nossa relação com Ele. Cuidado com essa ideia de votos, com essa ideia de negócios com Deus. No verso 5 diz assim: melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Você nunca é ordenado nas Escrituras a fazer um voto. Você não vai encontrar na Escritura dizendo assim: você tem que fazer um voto assim, 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 para que Deus possa agir para você, a seu favor, sendo gracioso com você, misericordioso para com você. Ei, o meio de acesso a Deus é único. E esse meio tem nome. E o nome é Jesus. Ele é o nosso meio de graça, eficaz, revelado na Escritura, que veio em carne, habitou no nosso meio e fez a obra mediatorial em nosso lugar, sacrificial. É assim que nós estamos nos achegando a Deus e desfrutando de algo da presença de Deus. Então você não vai encontrar em momento algum a Escritura dizendo: você tem que fazer um voto para que Deus abençoe você.
Na verdade, as Escrituras afirmam especificamente que você não é obrigado a fazer um voto em primeiro lugar. E eu vou explicar para vocês por que não. E isso é muito importante. Abram comigo, por favor, em Deuteronômio capítulo 23, a partir do verso 21. O texto diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votastes livremente ao Senhor teu Deus o que falastes com a tua boca. Você pode se abster de fazer um voto. Você não precisa fazê-lo. Mas uma vez que você tenha feito um voto, você está vinculado a esse compromisso, a esse voto. Isso nos leva a uma questão muito interessante, de como que a gente entende, por exemplo, as palavras de Jesus a respeito dos votos. Lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 33, se você puder abrir, diz assim, Mateus 5, 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, o que disto passar vem do maligno. A pergunta é, Jesus está mudando a lei? Podia fazer voto, agora não pode fazer voto? Seria isso? Eu creio que não necessariamente é essa a interpretação do texto. Deuteronômio diz que é permitido não fazer voto. Eu posso não fazer voto, se eu não quiser. Mas Jesus parece dizer que não é permitido fazer um voto. Seria esse o caso? Jesus, o que ele está mostrando é que, especificamente, existe uma prática de jurar, que era comum naquela época, baseado num objeto. Como é que é isso? Talvez você já tenha visto isso. Quando as pessoas faziam um juramento, elas vinculavam a alguma pessoa ou a um objeto. Certo? A ideia por trás dessa prática de jura, de voto, se o juramento fosse falso, você estaria pedindo a destruição daquilo que havia jurado. Eu juro em nome de, eu voto em nome de, se não acontecer alguma coisa, aquilo vai ser destruído. Opa, eu voto, eu juro em nome de Deus, não pode. Por que não pode? Porque se não der certo, ou se não for verdade, você está dizendo que Deus pode ser destruído por causa do seu voto. Porque você colocou o objeto Deus no seu voto. Ou você coloca, eu juro pelos meus filhos que eu amo tanto. Né? Aí de repente acontece alguma coisa, o indivíduo vai lá buscar seus filhos. Agora você me dá seus filhos aí, que eles vão ser meus. Você jurou e não fez o que falou que tinha que fazer, e agora os filhos são... Era essa a ideia de voto. É um compromisso que se faz, juramento que se faz. Era comum naquela época. O texto diz, olha, você não pode fazer juramento por causa de Deus. Você não pode fazer pelo trono de Deus. Você não pode fazer pelos céus. Você não pode fazer nem por você.
Porque você não pode falar nem para o seu cabelo ficar branco, para ele ficar branco. Não é você que determina isso. Então você não pode pôr nada em troca. O que o Senhor Jesus estava querendo mostrar era justamente isso. Se você jura por Deus, então você está desejando a destruição de Deus. Deus está dizendo, não, não pode não. Jesus está dizendo, olha, essa atitude, ela é inadequada. Dá uma ideia de troca injusta. É como se o voto ou o juramento fosse uma maldição que você colocava sobre aquilo pelo qual você jurava, diante das condições do juramento, quando elas não eram cumpridas. Então você estava colocando em maldição aquilo. O Senhor Jesus diz, isso de jeito nenhum. Tanto é sério que é dessa forma, se você, por exemplo, vai no livro de Hebreus, e lá no livro de Hebreus está dizendo que Deus fez sua promessa a Abraão. Diz assim no capítulo 6, verso 13. Hebreus 6, 13. Como não podia jurar por ninguém maior, se referindo a Deus, jurou por si mesmo. Opa, aí é Deus. Ele jura sobre si mesmo. Ele não vai se contrariar. Ele não vai errar. Ele não vai deixar de se cumprir. Ele não vai se autodestruir. Porque simplesmente ele é Deus. Então Deus não tinha que jurar pelo indivíduo. Ele não tinha que fazer isso. Ele jura por si mesmo. Mas ninguém mais tem condição de fazer isso, a não ser o próprio Deus. O problema era que os judeus passaram a usar isso como uma forma legal de mentir. Uma maneira fácil de embromar os outros. E parece que alguns estavam agindo mais ou menos assim com Deus. Fazendo votos com Deus. Se comprometendo com Deus nas suas palavras. E eu fico pensando, a gente termina o culto, e de repente foi aquela palavra exortativa numa área específica da sua vida. E aí, o pastor chega e diz assim para você, e agora eu te convido a se colocar diante de Deus e colocar essa área da sua vida na presença de Deus. Se Deus te convenceu a respeito disso, que você precisa ter isso claro na sua vida, você precisa de um comportamento diferente. Você vai se comprometer com Deus. Comprometer com Deus. Você entendeu o que é comprometer com Deus? E aí de repente você vai botar as duas mãos assim, vai fechar os olhos, vai falar, Senhor, segundo aquilo que o Senhor falou, meu coração, a partir de hoje eu desejo que isso seja uma nova realidade na minha vida. E eu vou me esforçar com toda a minha alma, com todo o meu ser, com todo o meu empenho para viver essa nova realidade de vida. E aí na segunda-feira você esqueceu que fez a oração de domingo à noite. Você fez um voto, né? Você fez uma oração, você se precipitou na sua palavra, na sua voz. Você não pensou naquilo que a Escritura trouxe até você. Você não está levando a sério a palavra de Deus e os compromissos com Deus da palavra. E de repente você está sendo aquele que tem que fazer 50 mesmos votos com Deus o tempo inteiro. Sobre coisas práticas da vida espiritual, como ler a Escritura, como colocar os joelhos no chão e orar. Como se dedicar ao Senhor, levantar os seus olhos na presença do Senhor, em abandonar um pecado, em ter uma vida de santidade e de humildade.
Eu creio que nós estamos tendo hoje, queridos cristãos contemporâneos, creio que um certo buraco de credibilidade sobre os cristãos de uma maneira geral. O mundo tem visto cristãos que mentem, que trapaceiam, que roubam. E eles falam muito a respeito disso. Ah, você é crente daquelas igrejas que tem aqueles pastores, daqueles membros assim, daqueles assim e aqueles assim. Não é de admirar que eles não acreditem em nós. A solução não é fortalecermos os nossos votos. A solução é apresentarmos ao mundo uma vida que seja verdadeira, santa. E quando fizermos um voto, tenhamos certeza absoluta que nós cumpriremos. Temos um compromisso com Deus, nós nos esforçaremos. Só com a graça de Deus, é só com a graça de Deus, mas nós nos esforçaremos. Quando um casal se casa, é tradicional que troquem votos de casamento, não é isso? Acredito que seja essa uma prática boa, aceitável, correta. E o próprio texto bíblico nos fala de votos no casamento. Mas eles não devem trocar tais votos a menos que tenham total intenção de mantê-los. Eu vi esses dias um pastor dando um exemplo numa mensagem. Eu falei, meu Deus, eu vou usar essa num aconselhamento um dia. Ele disse que um senhor foi conversar com ele e estavam tendo crise, ele e a esposa. Ele disse, não aguento mais, não aguento mais. A situação está muito difícil, a solução é separar. Ele disse, olha, não tem jeito. Você fez o compromisso com ela, não tem jeito não. Você não fez aquele compromisso até a morte, só tem um jeito de você ficar sem ela. Ou ela morre, ou você morre. Eu vou perguntar para ela se ela quer morrer. Se ela não quiser, você dá um jeito. Você dá um jeito, você morre. E aí não tem mais problema. Ele disse, mas não, pastor, não é assim que eu estou falando. Eu disse, mas você não fez um compromisso? Você não fez um voto? É meio engraçado isso, mas é essa ideia. A Escritura, quando fala de relacionamento conjugal, é igualzinho o voto que Cristo tem com a igreja, Efésios capítulo 5. Então, se você não está pronto, depois você não pode chegar e dizer assim, foi um erro. Nós não deveríamos ter casado, me desculpe. Peraí, não tem esse negócio de desculpa não. Casou, está casado. Está casado, se agora aguenta, é porque está casado. Vamos ter que resolver problemas? Vamos. Vamos que ter busca da graça e da misericórdia e orientação? Vamos. Mas a solução hoje, ela virou uma solução comum, porque a ideia de pacto, ela perdeu credibilidade. E isso atingiu a coisas sérias, inclusive a nossa relação com Deus. Nem digas diante do mensageiro, diz no verso 6, que foi inadvertência. Eu fui meio assim inadvertido, foi assim meio, eu não devia ter feito desse jeito, foi meio inadvertência. Peraí, história é essa de inadvertência é essa? Não existe isso. Não pode, Deus não deseja isso. Como é que a gente conclui diante disso tudo? No verso 7, tem a expressão certa. É a conclusão. E a conclusão é, tu, porém, teme a Deus.
Porque como a multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Esta é a razão pela qual temos problemas nos nossos votos. É a razão pela qual existem tantos votos quebrados por aí entre homens e entre homens e Deus. É porque existe na nossa relação com Deus pouco temor a Deus. Nós nos esquecemos de quem é que nós estamos entrando na presença. Como diz o verso de número 1, guarda o teu pé. A gente não se prepara. A gente não se dá conta. A gente entra de qualquer jeito na presença dele. Depois o texto diz, não te precipites com a tua boca. A gente fala o que acha que pode falar e não é assim. Eu tenho que medir as palavras, eu tenho que pensar bem. Porque eu estou falando com aquele que me deu uma audiência especial através do único e vivo caminho, Jesus Cristo. Por isso nós oramos em nome do Senhor Jesus. Eu não preciso de outra oração a não ser em nome de Jesus. Você não precisa de outro a não ser Jesus como mediador. Por que as coisas não estão sendo assim? Porque as pessoas estão perdendo o temor de Deus. Estão se esquecendo diante de quem elas estão. Tu, porém, teme a Deus. Quando nós entendemos quem é Deus, quando nós nos confrontamos com Deus, nós olhamos e os nossos olhos veem quem Ele realmente é. Queridos, nós nos comportamos adequadamente diante dEle. O que significa temer a Deus? Significa muito mais do que um mero respeito saudável. Falar baixo dentro do templo. Ou uma frequência grandiosa, ou ficarmos satisfeitos com alguma coisa bonita. O Senhor Jesus disse que nós não deveríamos temer aquele que tem poder para matar o nosso corpo, mas que nós devemos temer aquele que tem o poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Lucas capítulo 12, versos 4 e 5. Temer a Deus cria medo do pecado, porque eu tenho medo daquele que pode me lançar no inferno. Quando eu temo a Deus, eu sei que eu tenho que viver vida santa, porque eu estou na presença de Deus santo, e eu temo o pecado. Quando eu temo ao Senhor, isso me leva à cruz, ao perdão, onde eu encontro libertação, vida eterna, esperança. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, Ele é incrível. Ele está muito além da nossa compreensão. Então, se algum dia você chegar a pensar que você compreendeu Deus completamente, que você está dominando toda a coisa, não precisa ter mais aquela reverência, submissão, porque está tudo descoberto, se lembre, você perdeu o temor, porque Deus é muito maior do que tudo aquilo que você jamais vai ter condição de compreender plenamente. Que Deus, na sua graça, esteja promovendo isso na nossa vida, para o nosso bem, para que possamos nos portar corretamente diante dEle, em adoração. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Ó Senhor, como é bom saber que o Senhor é Deus, esse Deus que nós vimos aqui, que está nos céus. Mas como é bom saber que mesmo
estando nós aqui na terra, o Senhor vem até nós com graça, misericórdia. O Senhor emana do céu e traz para nós salvação. Ó Deus, não permita que nós estejamos perdendo a visão do sagrado, do santo, do majestoso. Mas mantenha os nossos olhos contemplando o Senhor na beleza da Tua grandiosidade, para que possamos manter temor e vida de temor ao Senhor. Abençoa-nos individualmente, Pai. Sê gracioso para conosco. Nós imploramos em nome de Jesus e pedimos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém.